Aqui mais um trecho, doutora Larissa. Sim, O Jairo Chagas, aqui é uma fala do Jairo Chagas, né, o músico que tocava lá na boate. Mas sim, você também transou com a mulher? Aí o sim. Robinho responde, não, eu tentei. Aí o Jairo Chagas fala, eu te vi colocando o P dentro da boca dela. Eu te vi colocando o P dentro da boca dela. Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. O nosso tema hoje é a cultura do estupro. O termo cultura do estupro surgiu entre os anos de 1960 e 1970, época de grandes mobilizações feministas nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no Brasil. Antes disso, as mulheres estupradas normalmente eram consideradas culpadas e os homens, os rapazes, eram considerados doentes. Cabia às mulheres provar que o ato sexual não foi consentido. A forma como as mulheres se vestiam ou de terem tido vários parceiros eram considerados à época sinais de consentimento da relação sexual. Isso acontecia há mais de 60 anos passados. E em 2020, os tempos mudaram? Histórias de pessoas famosas ou mesmo desconhecidas que vira e mexe a mídia nos traz mostram que não. A situação mais recente é o caso do jogador brasileiro Robinho. Robinho está condenado em primeira instância por violência sexual na Itália. A lei italiana diz textualmente o seguinte: forçar alguém a manter relações sexuais por sua inferioridade física ou psíquica é estupro. A condenação no caso de Robinho não é definitiva. A defesa do jogador entrou com recurso, que será julgado pela instância número 2, pela segunda instância da justiça italiana, agora no próximo mês de dezembro. Com algumas gravações obtidas pela imprensa brasileira sobre esse caso e diversas dúvidas que temos, eu tenho uma pergunta para fazer. Afinal de contas, o que é a tal de cultura do estupro? Antes de chamarmos nossa convidada, eu gostaria de pedir para você que você faça a sua inscrição, você que não fez ainda, né? E que já deu o seu like, tá bom? Já deixa o seu like, já compartilhe o nosso vídeo, tá? Eu tenho certeza que será mais um vídeo bem interessante, onde a gente vai aprender muito, né? A gente vai aprender muito. E a nossa convidada finalmente está na tela, é a doutora Larissa Leite, ela é advogada, ela é palestrante e ela é membro do projeto Justiceiras. Doutora Larissa está falando de São Paulo. Tudo bem, doutora Larissa? Tudo bem, Cacá? Tudo bem, pessoal que está assistindo a gente? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, pela segunda vez, eu estou aqui para falar de um tema também relevante. Antes, nós falamos de violência doméstica e hoje a gente vai falar sobre um tema também muito pertinente. Você é que vai dizer. Exatamente. A doutora Larissa já esteve com a gente, como ela já nos disse, numa entrevista. Se você não viu, entre aqui, nós vamos deixar aqui o caminho para você chegar a essa entrevista. É uma entrevista espetacular no sentido de conhecimento sobre violência contra as mulheres. Assista, você vai ficar assim abismado com as coisas que são feitas e com tanto conhecimento que a doutora Larissa passa. Doutora Larissa, nós então vamos falar hoje da tal da cultura do estupro. A gente vai usar algumas gravações, algumas transcrições de gravações que foram feitas do caso do Robinho, o caso do Robinho, que nas últimas 2 semanas foi um negócio maluco, um monte de informação, um monte de briga, né? Mas a gente não está aqui para julgar, para falar especificamente do caso do Robinho. A gente vai usar as transcrições como exemplo de se essas coisas são enquadradas como cultura do estupro ou não, tá? Então, advogada do Robinho, por favor, não nos processe, né? Mesmo porque nós temos aqui a doutora Larissa para nos defender, mas a gente não vai falar do Robinho, vamos apenas usar os trechos, vamos citar que foram transcritas do caso lá na Itália, tá? Então, vamos pegar aqui uma transcrição da conversa do Robinho,
o Robinho estava conversando com o músico Jairo Chagas. O músico Jairo Chagas estava tocando na boate onde ocorreu o possível estupro, né? Estupro segundo a justiça italiana. Então, vamos aqui ler um trecho do que a justiça italiana tem lá no processo, né? O Robinho falando: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu. Quer dizer, ele disse aqui: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu. Primeiro ponto, doutora Larissa, pelas leis brasileiras, o fato de da possível vítima de estupro, estar completamente bêbada, isso descaracteriza, quer dizer, tá bêbada não tem problema, tá bêbada se consentiu ou não. Como é que é isso aqui para o Brasil? O tá bêbada é um ingrediente que inocenta a pessoa ou muito pelo contrário? Cacá, é o seguinte, aqui no Brasil, a aplicação da lei penal quanto à questão do estupro tem uma única premissa, a mais importante, que é a questão da manifestação de vontade. Se a pessoa manifesta a vontade, se ela concorda, se há um consentimento com aquele ato, então não há estupro. Mas a partir do momento que a pessoa não consente com isso, existe sim o estupro, tá? No caso do alcoolismo, de a pessoa estar embriagada, isso realmente é um descaracterizante do consentimento. Se a pessoa está embriagada, ela está fora de si, não tem como ela consentir, não tem como ela manifestar a vontade dela de forma livre e consciente. Então, aqui no Brasil, o ato praticado, e não só a penetração, né? Como a gente percebe aí que na maioria dos casos é assim, mas não só isso, qualquer ato para ser saciado o agressor sexualmente, né, e referente àquela vítima, se não há o consentimento e a manifestação de vontade, caracteriza esse estupro. Tá? Se a pessoa está alcoolizada, ela não tem como manifestar a sua vontade. Se ela não manifestou a vontade, então considera-se que houve estupro e a pessoa tem que ser condenada por isso. Quer dizer, nesse caso, acaba sendo o estar embriagada, como o senhor está dizendo, acaba sendo uma coisa ruim, né, para a pessoa que foi flagrada nessa situação, né? Porque é esquisito, né? É o que a senhora está falando. A pessoa está embriagada, como é que ela pode decidir, né? Isso aí acaba sendo um agravante para quem cometeu esse ato, né, doutora? Com certeza, o próprio Código Penal, artigos 213, 217, caracterizam o estupro e falam que quando a pessoa não pode manifestar a sua vontade de forma livre e espontânea, ela é como se ela fosse forçada a fazer aquilo. É como se ela tivesse feito aquilo sem a sua vontade. Então, considera assim, é muito complicado. É claro que existe, no momento do ato, logo após o ato, algumas vítimas procuram a polícia, procuram a perícia e conseguem comprovar um nível de alcoolismo no sangue. Mas muitas dessas vítimas, inclusive aqui no Brasil, né, a gente nem vai longe em outros países, não. Aqui no Brasil, as vítimas criam coragem para procurar as autoridades muito depois, quando o efeito do álcool já saiu. Então é muito complicado, mas considera-se sim, Cacá. Considera-se o alcoolismo como causa de não manifestação de vontade. Muito bem. Aqui mais um trecho, doutora Larissa. Sim. O Jairo Chagas, aqui é uma fala do Jairo Chagas, né, o músico que tocava lá na boate. Mas você também transou com a mulher? Aí o Robinho responde: não, eu tentei. Aí o Jairo Chagas fala: eu te vi colocando o P dentro da boca dela. Eu te vi colocando o P dentro da boca dela. Aí o Robinho respondeu para ele: mas isso não significa transar. Olha a resposta do rapaz, do jogador. O músico falou: eu te vi colocando o P dentro da boca dela. O Robinho respondeu: isso não significa transar. Duas questões, doutora Larissa. Sexo oral faz parte de um envolvimento físico entre duas pessoas, quer dizer, faz parte de uma relação sexual ou não. E estando bêbada, como a senhora já disse,
a vítima, mais uma vez, parece que não teria como autorizar que o P fosse colocado dentro da boca dela, né? Quer dizer, essa coisa de não que eu não transei, que isso não significa transa, isso está certo? Cacá, inicialmente falando, a gente tem que entender o seguinte, principalmente vocês que estão em casa assistindo a gente. O estupro, ele não se caracteriza única e exclusivamente pela penetração, por exemplo, no caso de o agressor ser homem, tá? A penetração do pênis na vagina, por um exemplo. Não. Então, a nossa lei, a jurisprudência aqui no Brasil, entende que se houver qualquer ato que seja para a satisfação pessoal do agressor, já é considerado estupro. Então, não só a penetração, mas o sexo oral, se a mulher for tocada de forma não consentida, a masturbação, enfim. Se aquilo for para preencher uma satisfação sexual do agressor, considera-se estupro e se aplica, sim, toda a lei brasileira quanto a esse indivíduo, para que ele pague, né, pelo que ele fez. Então, o fato de ter existido, estamos usando né, um exemplo aí que tem sido falado muito na mídia, ainda está em julgamento, que é o caso do Robinho, só foi julgado em primeira instância, então a gente não pode dizer até que a justiça italiana condene nas 3 instâncias, tá? Isso é o devido processo legal, mas comparando essa fala aí, né, que foi divulgada na imprensa, a gente considera, sim, aqui no Brasil, como estupro, tá? Junta-se, então, 2 requisitos. A primeira é a questão do alcoolismo, a vítima estava embriagada, não houve consentimento. E a segunda é a questão do ato sexual, que foi, no caso, sexo oral, como ele mesmo descreveu. Caracterização, então, essa, estupro. Exatamente. É o que a senhora falou e é importante para as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente, já na imprensa brasileira, a gente vê e ouve muitas vezes ou lê muitas vezes sobre isso. Aquele sem vergonha, né, que pega o seu P, coloca para fora no ônibus, né? Porque isso aí, primeiro que isso aí, com todo respeito a quem está nos vendo, as senhoras, as senhoritas, aos rapazes, aos homens que estão nos assistindo, isso é uma coisa doentia e nojenta, né? Isso é uma coisa que eu acho que dificilmente uma situação dessa, se as pessoas veem, as pessoas não se revoltam, entendeu? Então a gente tem que. A mulher não pode. Eu sei que é constrangedor, eu sei que é terrível para a mulher, e a doutora Alissa, na outra entrevista, falou disso, a dificuldade que as mulheres têm para falar, porque realmente é uma coisa muito constrangedora. É muito constrangedor. Mas tem que denunciar, né, doutora Alissa? Não pode, em hipótese nenhuma, se calar, né? Sim, Cacá, você falou uma coisa muito importante. E assim, eu atendo mulheres que são vítimas de violência doméstica. E uma dessas violências é a questão do abuso sexual. Até mulheres que moram com o próprio marido, companheiro, pelo pai, pelo irmão, algum familiar. Não precisa ser aquela imagem de estuprador que a gente coloca em mente aí, que a mídia coloca, que seja alguém de baixo poder aquisitivo, que tenha algum vício. Não, a gente vê isso muito além. Então é muito complicado. Eu falo que o mínimo que acontece é a questão da importunação sexual, né? E mesmo que a pessoa não encoste, não toque, não tenha tempo de chegar à caracterização do estupro, mas existe aquela importunação. A diferença, Cacá, é a questão, como você mesmo falou e mostrou, enfim, no início do vídeo, a questão dessa cultura do estupro. Hoje, existe essa cultura de uma forma um pouquinho mais mascarada, mas não deixou de existir, infelizmente. Porque hoje nós, mulheres, temos muito mais coragem de dizer, de denunciar, de botar a boca no trombone, ir para a imprensa, ir para frente dos órgãos públicos e exigir nossos direitos. E antigamente não existia isso. Tá? Então, mas ainda assim, Cacá, hoje é muito difícil fazer essa denúncia. É tanto que quando eu recebo uma vítima de violência, vamos colocar estupro, abuso sexual, para ela poder chegar no órgão público, dar aquele depoimento, relembrar tudo o que aconteceu, é todo um processo. Não é, a vítima não chega hoje aqui, doutora, eu preciso fazer uma denúncia. E amanhã tá tudo certo, não. Porque ela tem que enfrentar todo esse parâmetro aí. Então, muito bem colocado por você. Quem estiver assistindo a gente, se estiver passando por isso, se conhecer alguém que tenha passado ou esteja passando por isso, saibam que vocês não estejam sozinhas, que vocês não estão sozinhas, tá? Exatamente. E já que a senhora citou nossa abertura, que nós mostramos as diferenças de como eram no passado, e a gente indagou se hoje é diferente ou é igual,
e muita coisa que acontecia no passado ainda acontece hoje. Eu fui atrás de um trecho da obra do Jorge Amado, que é um livro conhecidíssimo, que virou novela, virou até filme, né? Que é o romance Dona Flor e seus dois maridos. Então, só para as pessoas entenderem como era, porque assim, esse texto é de 1947, quer dizer, o texto está acontecendo por volta de 1947, você entendeu? Sim. Já fazem aí, sei lá, 60, 70, 80, não sei quanto tempo faz. Mas não faz tanto tempo assim, né? É um passado não tão distante. Mas não é crítica à obra do Jorge Amado, pelo amor de Deus, que é um gênio da Claro. literatura, né? Um romancista espetacular, mas ele está relatando o que era a cultura daquele momento. Então, aqui um pequeno trecho, para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Diz o Jorge Amado no livro, abre aspas, tão deslavado olhar não tinha outro sentido. Seu Aloísio a desnudava por fora e por dentro. E, em conclusão, achando a seu gosto, achava desfrutável e fácil. Atenção. Aloísio a desnudava por fora, seu Aloísio, e por dentro. Em conclusão, achando a seu gosto, achava desfrutável e até fácil. Isso é 1947, doutora Larissa. Nós estamos em 2020. Esse conceito de mulheres desfrutáveis e homens que desfrutam ainda é um conceito que persiste? Cacá, infelizmente, não só como advogada, mas como mulher, eu posso te responder que, infelizmente, sim. A sociedade, não vou generalizar, é claro que hoje muitas pessoas têm essa consciência de que nós não somos o objeto colocado lá no passado, ainda perdurante nos dias de hoje. Mas, infelizmente, a sociedade ainda precisa quebrar esse estigma, essa caracterização da mulher como objeto, como propriedade sexual do homem, como se fosse um material descartável, né, que não tenha o seu valor. Acima de mulheres, somos seres humanos. Infelizmente existe. Claro que hoje eu posso dizer que de uma forma mais mascarada. Primeiro porque a legislação tem se desenvolvido, existe a Lei Maria da Penha e tantas outras, né, que nos resguardam. Nessa época não existia, a mulher não tinha sequer direito ao voto. Então veja hoje em dia, assim, ano de 2020 a gente tem que falar sobre isso, né? Até hoje a gente fala sobre cultura do estupro, sobre mulheres que escutam aí pela rua que mereceu passar por isso porque estava com roupa curta, porque bebeu, porque saiu à noite e não deveria ter feito isso. Então, existe, perdura, mas a luta tem sido cada vez mais intensa e maior contra essa famigerada cultura do estupro. Certo, muito bem, doutora. Doutora Larissa, já que a senhora falou sobre essas situações, essas frases, coisas que acontecem e que às vezes a gente não nota, que são frases que acabam agredindo as mulheres. Algumas frases bobas, algumas situações, e eu tive o cuidado de buscar algumas na internet. Essa frase que eu queria que a senhora comentasse, como mulher e como advogada, tá? Essa frase eu peguei numa rede social de um famoso, eu não vou falar o nome dele, porque Claro. eu não estou querendo ser, não quero denegrir a imagem do rapaz, não quero ser processado por ele também, né? Mas ele fez a frase está lá. É um famoso que grava vídeos, tem acho que, sei lá, não sei quantos milhões das pessoas que o veem, sei lá, um troço espetacular, mas não importa. As pessoas deixam comentários lá. Eu vou dizer, um comentáriozinho que na rede social dele ele colocou, esse rapaz. Estupro é uma palavra muito forte. Prefiro chamar de sexo surpresa. Repito, estupro é uma palavra muito forte. Prefiro chamar de sexo surpresa. O que a senhora acha dessa frase, doutora Larissa Leite? Então, Cacá, é um absurdo, mas a primeira questão, eu sou especialista em direito digital, então eu sou muito antenada assim, nas redes, no que acontece e no que as pessoas falam. Então, a primeira questão que eu percebo numa fala dessa é a naturalidade que a pessoa fala. A pessoa fala de uma naturalidade tão grande que a gente enxerga claramente como é intrínseco culturalmente isso na criação,
na questão social, aí a gente vê uma questão antropológica que vem, são costumes, valores morais que vêm de muito tempo. Às vezes a pessoa fala e não percebe a gravidade. Mesmo a gente tendo toda essa campanha contra essa inferiorização da mulher na sociedade brasileira, a gente vê que as pessoas normalizam ainda muito isso. Essa fala foi um belo exemplo. Tá? É claro que existe toda uma discussão em cima disso, a gente tem que amadurecer, mas não é só a questão de prender, de fazer justiça com essas pessoas que soltam uma frase dessa e com os próprios agressores. É questão de conscientização, é questão de entendimento, é um estudo histórico aí para a gente voltar lá atrás e entender que hoje nós não aceitamos esse tipo de comentário. Hoje nós não admitimos sermos diminuídas nessa sociedade. Nós buscamos tanto valor quanto os homens buscam no dia de hoje. E nós temos o nosso valor, não mais, não menos, mas de forma igualitária aos homens. Então, assim, primeiro a questão de consciência, eu sempre trabalho isso. É claro que há pessoas, há sujeitos, né, vamos falar aí, principalmente homens que são os maiores causadores de tudo isso, não todos, porque a questão do machismo, a questão da cultura do estupro também está inserida na cultura e na criação de muitas mulheres, inclusive nossas avós, tataravós, enfim, que tiveram essa criação, mas eu dirijo essa palavra principalmente aos homens agressores. Se de tudo não der certo, se toda a conscientização que a gente faz não der certo, que a lei sirva para ser efetiva e para fazer com que você pague pelo que faz mal a alguma mulher, tá? A gente trabalha em conjunto. Conscientização, valorização da mulher, mas principalmente aplicação da lei brasileira aqui no Brasil. Exatamente. E tem também, doutora Larissa, alguns conselhos, vamos assim dizer, que a gente comumente ouve, assim, no dia a dia da gente, das pessoas conversando, e eu queria que a senhora comentasse sobre alguns que eu destaquei aqui. Alguns conselhos comuns, né, que as pessoas dão para mulheres que sofreram estupro. Né? Imagina as pessoas ouvirem esses conselhos passando o que estão passando, que o estupro é uma coisa terrível. Né? Agora, uma que eu acho que tem a ver muito com a senhora aqui, com o trabalho que a senhora faz. Mas ele não era seu namorado? Não era seu marido? O que significa isso? Né? A pessoa vira, mas fulana, mas ele não era seu namorado, seu marido? Parece, doutora, que mas não foi consensual, né? Quer dizer, namorado ou marido não estupra, doutora Larissa? Com toda certeza. Independente do grau de familiaridade ou de intimidade, independente disso, se não houve aquele consentimento que eu falei lá atrás, descrevendo, né, do que se trata o estupro, com certeza caracteriza. O grande problema, Cacá, dessa frase que você disse, é que as mulheres, elas, com essa famigerada cultura do estupro, elas sentem o pior dos sentimentos, que é a culpa, que é o que ela não deveria ter. Então, ela é agredida pelo esposo, pelo namorado, pelo companheiro, ela é estuprada por muitas vezes por esse mesmo homem que ela idealizou, um homem que pudesse fazê-la feliz, e ela se sente culpada. Por quê? Justamente por conta dessa cultura de inferiorizar. Nossa, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que... É um homem que eu escolhi para se casar comigo. Então, a sociedade tem essa cultura. É seu marido, você se casou com ele, você escolheu, então você tem que obedecer, você tem que fazer o que ele quer, porque senão ele vai te fazer mal, sem que ele pague por isso. Quando, na verdade, deveria ser o inverso. Exatamente. Exatamente. Perfeito, doutora. Tem uma outra aqui que são todas desculpas, são terríveis. Mas você tem certeza que foi estupro mesmo? Essa, Cacá, eu vou te dizer, a gente tem atendido, principalmente na pandemia, quem estiver vendo esse vídeo aí depois, né, porque vai ficar salvo, mas a gente está em plena pandemia, coronavírus, Covid-19. Essa é a maior dificuldade para quem atua na linha de frente contra a violência e contra abuso sexual dessas vítimas. Porque é a fala da vítima contra toda uma cultura, contra toda uma dificuldade para fazer provas contra esse abusador. Então, há um maior medo, e a gente já fez isso é relevantemente comprovado, de que o maior medo da mulher é chegar numa autoridade pública, ou num advogado, ou numa associação que receba esse tipo de vítima e ter que comprovar
ter que falar, nossa, foi isso, será que foi isso mesmo? Será que você não consentiu? Você tem certeza que você não lembra? Peraí, mas você estava alcoolizada? Não sei, será que você estava tão alcoolizada assim? Então a palavra da vítima é muito difícil. Ela se sente inibida por isso. Para a gente observar, Cacá, no ano de 2019, o Anuário de Segurança Pública aqui no Brasil registrou cerca de um estupro a cada 8 minutos. Isso no ano de 2019. Se a gente for parar para pensar no contexto, antes da pandemia, em 2019, a gente ainda não tinha passado por toda essa crise de saúde, as mulheres ainda tinham uma maior facilidade para denunciar. Hoje as mulheres estão em casa, os órgãos públicos funcionaram por muito tempo com a carga reduzida, justamente por conta dessa crise de saúde. Então, com certeza, quando essa pesquisa foi feita em 2021, referente ao ano de 2020, os números estavam muito maiores. Então, se a gente está aqui há alguns minutos falando, pense bem, principalmente você que está assistindo a gente. A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de abuso sexual. É muito grave. É muito grave. É terrível, doutor, é terrível. É terrível, né? Por isso que a gente tem que vir e mexe falar disso, porque as pessoas têm que ser conscientizadas. E a última aqui, que eu peguei, são várias, né? Porque tem umas aqui terríveis que eu até fico com vergonha de falar, viu, doutora? Agora você é mais forte por causa disso. Prestem atenção. Você foi estuprada, mas agora você é mais forte por causa disso. Doutora Larissa. Então, Cacá, eu também fico sem palavras, porque como mulher, não como advogada, como mulher, ter que ouvir isso, né? Quer dizer, você passa por um trauma e a naturalização é tão grande desse crime que, peraí, passa por um trauma, mas é bom que você aprende. Você vai aprender, você vai ficar mais resistente, quando na verdade aquilo traz um trauma tão grande para a vida da vítima que, para falar a verdade, é irremediável mesmo. Mesmo com todo o auxílio psicológico, psiquiátrico, social, né, que muitos empenham, é muito difícil. A dificuldade de se relacionar novamente, até de se inserir no mercado de trabalho, o medo de perseguição. Então, é um trauma muito grande. A gente não precisa ser mulher para entender que quando alguém invade o nosso íntimo, o nosso espaço, a gente se sente completamente lesado. Seja homem, mulher, idoso, criança, branco, preto, gordo, magro, enfim. Então, por que com a mulher seria diferente? Né? É um absurdo, simplesmente. Exatamente. Gente, a gente tem que encerrar a nossa entrevista, mas tem muito mais coisa para falar. Com certeza, sobre esse e sobre outros assuntos, nós traremos a doutora Larissa. A doutora Larissa é uma pessoa espetacular, que batalha nessa luta contra a violência contra as mulheres. E, rapidamente, doutor, nós vamos, como sempre, deixar todos aqui os endereços para as pessoas poderem acessar os conteúdos que a senhora tem, que a senhora falasse desse projeto importante, que é o projeto Justiceiras. Bom, esse projeto Justiceiras é um projeto recente, é um projeto que tem como líder e fundadora a doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça aqui do estado de São Paulo, tá? Junto com o Instituto Nelson Williams. E aí a gente atende mulheres, tanto advogadas quanto equipe médica, quanto assistentes sociais e psicólogas, além de voluntárias em todo o Brasil. Nós atendemos mulheres de todos os estados brasileiros. Então, a mulher que estiver passando por isso, ou você que não está passando por isso, mas conhece alguém que esteja, o número vai estar aqui, como o próprio Cacá falou. Procurem, mandem um WhatsApp e a pessoa será imediatamente contactada e receberá todo o auxílio de forma gratuita, sigilosa, desde a questão de primeiros socorros, se for necessário, até a questão de uma medida protetiva junto aos órgãos públicos, tá? Então, contem conosco, o próprio nome diz, faz jus, justiceiras. Nós queremos fazer justiça, queremos ajudar você, mulher, que não tem condições no momento de uma violência ou de um abuso sexual, enfim, né? Que basicamente é o mesmo, de se manifestar e de correr atrás dos seus direitos. Tá? Legal, doutora Larissa. Doutora Larissa, eu lhe agradeço muito, mais uma vez, uma participação brilhante, e espero que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado, viu, doutora Larissa?
Cacá, muito obrigada mais uma vez pelo seu carisma, pelo seu convite, pelo espaço para estar falando de algo tão importante, tão relevante. A gente sabe que na internet tem muito conteúdo, mas as pessoas não dão espaço, às vezes enjoam porque vem a gente falar tanto disso, mas a gente só fala disso porque é preciso, porque tem acontecido muito. Eu espero que no futuro não muito distante a gente não tenha que falar e falar que isso foi um passado que não vai se repetir mais. Muito obrigada pelo espaço, tudo de bom para você, estou à disposição e muito sucesso aí nessa caminhada, tá?